Olá, tudo bem? Sou Francisco José, professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com numeral, adjetivo, verbo e advérbio. 4 classes gramaticais. Primeiro, nós vamos fazer aqui uma correção da aula anterior. Lembra da aula da semana passada? Onde nós trabalhamos o artigo, o substantivo e o pronome, aquelas 10 questões. Pois é. Vamos fazer agora a correção para ver o gabarito. Na questão 1, o item correto era D. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, revisem por que foi que vocês erraram. Questão 2, o item correto é D também. Questão 3, o item correto, C. Questão 4, o item correto, C. Questão 5, o item correto, C. Questão 6, o item correto, D. Questão 7, o item correto, D. Questão 8, o item correto, A. Questão 9, o item correto, B. E a questão 10, o item correto, A. Esse é o gabarito da nossa aula de conhecimento linguístico passada, sobre artigo, substantivo e pronome. Hoje nós iremos trabalhar sobre numeral, adjetivo, verbo e advérbio. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a aula de hoje. Numeral. Vamos ver como é que é essa classe. É a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Os numerais cardinais que variam em gênero são uma, dois, duas, e os que indicam centenas de duzentas em diante, 300, 400, etc. São exemplos, tá? Os numerais são classificados em... Aqui é a classificação deles, gente, olha. Numerais, né? Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Todas essas classes aqui, essas 6 classes, são o quê? São a classe do numeral. Veja aqui um exemplo, olha. Ana completou 16 anos. Nós temos exemplo aqui, gente. Exemplo aqui? De um numeral, né? 16? Muito bem. Já aqui, olha. João foi classificado em terceiro lugar na gincana. Terceiro lugar, gente, é o quê? Ordinais, né? A ordem ficou terceiro. Mas temos mais, temos os cardinais, os multiplicativos, fracionários e coletivos. Vamos ver aqui um pouco do adjetivo, a outra classe. É uma classe de palavras variável. Pode flexionar-se em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número singular e plural, e ao grau comparativo e superlativo. Sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Os adjetivos descrevem diferentes aspectos dos substantivos. Quando um adjetivo descreve um substantivo, dizemos que o codifica. Será? Veja aqui o exemplo. A garota é bonita. Bonita é o adjetivo. Bonita é uma qualidade que se dá o quê? Ao substantivo que é garota. Ao outro, o meu cachorro é novo. Novo é uma qualidade que se dá ao substantivo que é cachorro.
sucessivamente outros adjetivos, né? Que tem a função principal de qualificar o substantivo. Vamos ver o verbo, essa classe tão abrangente. É a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. O verbo possui as flexões de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro, número e pessoa, singular e plural, e voz, ativa, passiva e reflexiva. Flexão em pessoa. Veja aqui, gente, o exemplo de flexão em pessoa. Primeira, quem fala? Eu e nós. Eu do singular e nós do plural, não é isso? Segunda, com quem se fala? Tu, do singular, e vós, do plural. Terceira, de quem se fala? Ele, do singular, e eles, do plural. Então, lembraram, né, gente? Isso aqui, essas classezinhas que já foram tão batidas em sala de aula. Modos verbais são as atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. São classificados em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Os tempos verbais são classificados basicamente em 3 tempos. Aí nós temos aqui, gente, um tempo do presente, olha. Presente representam fatos que se passam no momento atual, ou seja, no momento em que estamos falando. Veja aqui o exemplo, olha. Estou cansado de você. Estou significa algo que está ocorrendo. Estou está no presente. Se tivesse no passado, gente, como estaria? E no futuro? Como é que se ficaria essa expressão? Pensem um pouco aí, analisem. Essa que está aqui destacada está no presente. Estou. Eu estou. Se estivesse no passado, no pretérito, era eu estava. No futuro, eu estarei. Não é isso? Mais ou menos. Mas vamos em frente. Vamos ver aqui o advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma característica, circunstância. Dessa forma, os tipos de advérbios podem indicar lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Os advérbios podem modificar ou fornecer mais detalhes sobre outras palavras. Normalmente, eles modificam os verbos, informando-nos com que frequência, quando ou onde algo aconteceu. Veja aqui, olha. O advérbio é inserido depois do verbo, o qual modifica. Olha o exemplo aqui, olha. Eu gosto de quem fala bem. Gosto de quem fala bem. Não é isso? E gosto de quem fala bem. Onde é que está o verbo aqui? Fala. O verbo falar. E o advérbio, bem. Depois das explicações sobre as classes gramaticais, vamos exercitar um pouco nas atividades, bons estudos. Aí aqui, gente, tem um pequeno texto para que a gente possa continuar trabalhando as atividades. Leia o texto. Carlos Henrique é um menino esperto, estuda muito e quando não entende alguma coisa, pergunta e procura formas de conseguir aprender. Ele não faz questão de ser o primeiro da turma, mas sabe que para ter uma vida melhor precisa se esforçar. Questão 1. Os adjetivos presentes no texto são... Gente, quais são os adjetivos presentes nesse texto? Vejam aqui os itens e marque o item que apresenta os adjetivos presentes no texto.
Analisem bem. Analisem bem aí. Questão 2. Ele não faz questão de ser o primeiro da turma. A palavra destacada deve ser classificada primeiro, gente. É classificado como que? Podemos classificar como que classe gramatical? É um verbo, um adjetivo, um advérbio ou um numeral? Primeiro, aqui destacado, na questão 2. Na questão 3 aqui, olha, no trecho. Entende alguma coisa? Pergunta. E procura formas de conseguir aprender. As palavras em destaque devem ser classificadas como? Tem 3 palavras aqui, gente, em destaque. Olha. Entende, pergunta e aprender. Podemos classificar elas como que classe gramatical? Será verbo, adjetivo, numeral ou advérbio? Analisem bem para poder vocês identificar essa classe. Questão 4. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em... Ou seja, gente, nós temos esses 4 itens, cada item tem uma expressão sublinhada. Todas elas correspondem a ser adjetivo, porém tem uma que não é adjetivo. Marque que não é adjetivo. Observem bem, exceto, ou seja, é uma coisa que não está naquele meio onde se está no contexto, se está procurando. Tá bom? Questão 5. A gente não pode dormir com os pernilongos. A expressão sublinhada indica a ideia de com os pernilongos, gente. É uma causa, um modo, uma companhia ou uma consequência? Questão 6. Ele vendeu caro as mercadorias. A função morfológica em destaque é de um caro, gente. Essa expressão aqui podemos classificar como um verbo, um adjetivo, um numeral ou um advérbio. Analisem bem, para vocês escolherem. Questão 7. Na frase, depois me ofereceram uma lata de comida. Temos um advérbio de depois, gente. Esse depois é um advérbio de quê? Na classificação do advérbio, olha, é de modo, de tempo, de negação, de intensidade. Questão 8. São 500 quilos de soja e 500 unidades de milho. As palavras destacadas são classificadas como 500 quilos de soja e 500 unidades de milho. Essas palavrinhas destacadas, gente. 500, 500. Pertence a que classe gramatical? Verbo, adjetivo, numeral ou advérbio? Marque um item que corresponde a essa classe gramatical. Penúltima questão. Comi a quarta parte do bolo. A expressão em destaque deve ser classificada como a quarta. Tá mais com uma fração aqui, né? Isso pertence aqui classe gramatical? Verbo, adjetivo, numeral, advérbio. Analise e marque o item que se adequa. E a última questão da nossa aula de hoje, gente. Não foi nada bom o primeiro semestre de 2020. A palavra destacada deve ser classificada como semestre. Corresponde ao que, gente? É um verbo? Um adjetivo? Um numeral? Um advérbio? Analisem bem e escolha o item que corresponde a essa palavra. Bons estudos e até a próxima aula.